funcionar isso? Então, vocês acompanham comigo aí no slide, ó, na coluna 1. Primeiro, o primeiro passo para desenvolver o aprendizado com transtornos mentais é aprender mais sobre o seu próprio transtorno. Né? A pessoa, a partir do momento que ela conseguiu ser diagnosticada, é importante ela entender o que ela tem. Né? Isso vai envolver pesquisas, informações, livros, artigos. Vai conversar mais com o seu terapeuta, com o seu profissional que está te atendendo. E quanto mais essa pessoa souber do seu transtorno, entender o que ela tem, mais fácil vai ser entender os sintomas, né? A apresentação desses sintomas, e descobrir a melhor maneira de gerenciar tudo isso. Né? Número 2 ali, a gente vai ler participação em grupos de apoio. Os grupos de apoio são uma ótima maneira de aprender com outras pessoas que têm experiências semelhantes. Né? Então, o profissional de saúde que vai atender na consulta pode ser diferente do profissional de saúde mental que está aprendendo no grupo de apoio. Então, por isso que eu falei que o tratamento é sempre multidisciplinar, né? Porque um terapeuta que está em consultório é outro terapeuta que vai estar em grupo de apoio, é um outro terapeuta que vai fazer uma terapia holística, é um outro terapeuta que vai fazer um autocuidado, uma oficina de artesanato, de pintura. Então, é uma equipe multidisciplinar que funciona muito bem, tá? Então, voltando para os grupos de apoio, eles são uma ótima maneira de aprender com outras pessoas que têm experiências semelhantes. Os grupos de apoio oferecem um espaço seguro, é mais acolhedor, você se sente mais confortável para poder aprender com os outros, né? Um lugar onde cada um fala um pouquinho do que vive, um pouquinho do que sente, conta experiências de como foi, como viveu, de que maneira que lidou com aquilo. Tive um episódio de ansiedade, tive um episódio de depressão, lidei da forma A, da forma B. Então, essa troca de experiências faz com que facilite para cada um que está ali naquela troca saber lidar com os seus sintomas, né? Gerenciar melhor os momentos de crise. Tá? Parte 3. Busque uma ajuda profissional, foi como a gente falou no slide anterior, né? É importante enfrentar os sintomas e oferecer suporte contínuo para gerenciar desses sintomas. Né? Com ajuda profissional, você vai desenvolver melhor habilidade de comunicação, um plano de tratamento, você vai ter recursos para poder lidar com os seus sintomas, com as possibilidades de ter alguma descompensação, uma crise. Então, a ajuda profissional é muito importante. No item 4, vamos falar de autocuidado, que é uma parte importante do desenvolvimento do aprendizado com transtornos mentais. Isso pode envolver práticas como meditação, exercício, dieta, pausas para relaxar entre os momentos de trabalho, cuidado com o corpo, com a mente. E isso tudo ajuda a reduzir a intensidade dos sintomas e aumenta a capacidade do paciente de lidar com os desafios do transtorno mental. Tá? E aí, importante a gente salientar que tem muitas maneiras de desenvolver o aprendizado com os transtornos mentais. Desde aprender mais sobre o seu próprio transtorno e até buscar ajuda profissional e participar de grupos de apoio, porque quando você pratica o autocuidado, você consegue aprender habilidades importantes nesse enfrentamento. Você gerencia melhor os sintomas e desenvolve um centro de fortalecimento em relação ao transtorno. Então, assim, isso é como você vai fazer o seu paciente entender, né? Como que você vai fazer o seu paciente... É importante você sinalizar para ele a busca por uma ajuda profissional, a continuidade do tratamento, né? Indicar grupos de apoio, indicar autocuidados. Eu vou até passar para o próximo slide, porque a gente vai falar aqui sobre a vida em sociedade, tá? E mais para frente um pouquinho, eu vou falar também sobre algumas terapias sugeridas para a gente tratar com o pessoal que tem transtorno mental, tá? Vocês vão acompanhando comigo aí no slide, ó, no item 1. Estigma e discriminação. Muitas vezes, os indivíduos com transtornos mentais enfrentam o estigma e a discriminação. Só um minutinho. Só um minuto.
Então, muitas vezes, os indivíduos com transtornos mentais, eles enfrentam a discriminação, né? O preconceito, e isso pode dificultar a busca por tratamento, por ajuda, né? A pessoa pode sentir vergonha de receber algum apelido desnecessário, né? Esses comentários bulímicos que a gente vê por aí, né? E essa discriminação, esse preconceito, pode levar a sentimento de vergonha, pode levar à culpa, pode levar ao isolamento social. Isso tudo pode piorar os sintomas dessa pessoa e tornar o tratamento mais desafiador, mais difícil, né? Então, é importante a gente lembrar e a gente ensinar para as pessoas que o transtorno mental não é uma fraqueza, né? E que é possível levar uma vida plena, uma vida significativa, desde que tenha um suporte adequado, né? Às vezes, uma palavra de desencorajamento ou uma frasezinha engraçada disso, dita na hora errada, pode levar uma pessoa que tem um transtorno mental a não buscar ajuda, a não buscar tratamento, ou a rejeitar um tratamento que lhe é oferecido. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa questão da discriminação e do preconceito, né? Até a gente mesmo, enquanto estamos iniciando na nossa jornada como psicanalistas, a gente tomar cuidado com a forma que a gente vai apresentar esses diagnósticos, ou um prognóstico, né? O que você acha antes de diagnosticar. Eu acredito que pode ser, estou sendo levado a acreditar que seu filho pode ter um transtorno do espectro autista. Isso tem que ser sem uma frase direta, reta, porque para essa pessoa não se sentir diminuída, não se sentir estigmatizada, né? Para ela ter mais facilidade de lidar com esse diagnóstico e realmente conseguir buscar o tratamento adequado para ela poder ter qualidade de vida, né? Chegando aqui no item 2, apoio social. Ter uma rede de apoio e de suporte pode ser fundamental para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar emocional do indivíduo com transtorno mental, né? Então, precisa ter uma rede de apoio. Podem ser familiares, podem ser amigos, grupos de apoio, como a gente falou anteriormente, os próprios profissionais de saúde mental que acompanham essa pessoa em tratamento, todas essas pessoas fazem parte de uma rede de apoio, né? Ter pessoas em quem confiar e com quem dividir as suas preocupações, ter alguém para te ajudar a carregar aquele fardo, né? Pode ajudar a diminuir o preconceito, diminui a solidão, fortalece, né, a autoestima daquela pessoa, é um suporte emocional prático, né? Reduz os momentos de crise, reduz o momento de baixa autoestima. Então, isso facilita para que a pessoa consiga ter mais sucesso durante o seu tratamento, tá? Item 3, autocuidado. Além do suporte social, né, dos grupos sociais, né, da rede de apoio, a gente vai falar sobre uma questão de autocuidado. Então, é fundamental para que a pessoa diagnosticada com algum transtorno mental, para ela conseguir levar uma vida saudável, uma vida produtiva com esse transtorno mental, ela precisa do autocuidado, né? Isso pode incluir muitas coisas dentro desse autocuidado, como, por exemplo, meditação. Essa pessoa pode fazer exercícios físicos, né, que dá uma descarga de descarga química no seu cérebro, que vai te dar, melhorar a sua autoestima, vai te dar prazer, vai te dar calma e relaxamento. Então, o exercício físico pode ser um autocuidado. Alimentar-se de forma saudável, criar uma rotina de sono regular. Então, cuidar do corpo e da mente são ações que podem ajudar a diminuir os sintomas dos transtornos mentais e aumentar a resiliência emocional, né? A pessoa vai ter mais, o que é resiliência? É quando você enverga, mas não quebra, né? Então, assim, eu tô aqui, eu tô ficando mal, calma aí que eu vou ficar bem de novo, né? Porque você tem essa resiliência. Então, o autocuidado te ajuda a ser resiliente, te ajuda a reagir melhor aos momentos em que as coisas não ficarem tão bem.
Então, você tem um autocuidado, você faz o exercício, você faz uma meditação, você faz uma dança, um teatro, um artesanato. Então, isso faz você olhar para si, cuidar de si mesmo, né? E aí você consegue ter uma melhora na qualidade de vida de forma geral. Então, você consegue ter esse ponto de equilíbrio, tá? Então, é muito importante, né? Vou resumir aqui esse slide. É muito importante a gente estar preparado para lidar e ensinar os nossos pacientes a lidar com a discriminação e os preconceitos. Ter e indicar que tenha uma rede de apoio e de suporte para melhorar a qualidade de vida e trabalhar em cima do autocuidado, para poder ter uma vida mais saudável, mais produtiva. E isso tudo, junto com o suporte adequado da terapia, vai ser possível que essa pessoa tenha uma vida plena e significativa, apesar dos transtornos, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui se tem alguma mão levantada. Várias mãozinhas levantadas, né? Deixa eu fazer o seguinte, eu já estou acabando, e aí a gente entra só nas perguntas. Faltam 1, 2, 3, 4 slides só. E a gente abre para todas as perguntas de uma vez, tá bom? Pra gente poder ir mais rápido, tá? Que a gente ganha tempo e aí no final a gente bate papo. Então, deixa eu ver aqui, o próximo slide. Quais são os tipos de tratamentos? Eita. Quais são os tipos de tratamento dos transtornos mentais? Então, vamos encontrar a ajuda necessária, tá? Então, a gente tem aqui no primeiro ponto a terapia. A terapia individual ou em grupo, ela vai ajudar a lidar com os sintomas e melhorar a qualidade de vida do transtornado, né? Existem diferentes tipos de terapia. Tem a terapia cognitiva comportamental, tem a psicodinâmica, tem terapia de grupo. Cada tipo de terapia tem uma abordagem, uma técnica diferente, mas todas elas visam o mesmo objetivo: ajudar os indivíduos, né, as pessoas que apresentam um transtorno mental, ajudar essas pessoas a desenvolver habilidades para lidar com os seus problemas, com as suas emoções, com as suas diferenças de comportamento. Então, primeira ajuda necessária aí que a gente indica é a questão da terapia, né? Quando uma pessoa chega para poder conversar com um psicanalista, com um psicólogo, com um terapeuta, cada profissional de saúde mental tem as suas técnicas para poder ajudar essas pessoas a terem uma melhora, né? Então, tem alguns terapeutas que trabalham com terapia holística, eles vão trabalhar com energia da luz, vai trabalhar com música, com desenho. Tem o pessoal que trabalha com as terapias artísticas, né? Como eu falei, tem o desenho e a música, aí tem o teatro, aí tem a dança, né? Tem uns terapeutas que trabalham com óleos essenciais, né, com massagens. Tem os terapeutas que fazem trabalho voltado para aprendizagem, exercícios de terapia cognitivo-comportamental. Então, cada terapeuta tem as suas formas e o paciente, né, a pessoa com transtorno, ela vai ficar onde ela se identificar melhor, tá? E aí a gente tem também a questão de medicação. Os medicamentos, ele pode ser eficaz para controlar alguns sintomas, né? Os medicamentos também podem melhorar o bem-estar emocional. Existem diferentes tipos de medicamentos para todo tipo de transtorno mental. Tem antidepressivo, tem ansiolítico, que é como se fosse um anti-ansiedade. Tem estabilizadores de humor. Então, assim, tem toda uma gama de medicação mas é importante a gente lembrar que os medicamentos, eles são só uma parte do tratamento, tá? Ele tem que ser combinado com uma terapia, com uma psicoterapia, com uma atividade em grupo, tá? Só a medicação, ela é uma parte importante, mas ela é só uma parte, tá? Você até pode fazer uma terapia sem medicamento, mas você não pode fazer medicamento sem a terapia, tá bom? Aí aqui, ó, na terceira coluna do slide tem práticas de mindfulness. Na verdade, a mindfulness é uma meditação estilo budista, né? Que é um pouquinho diferente da meditação comum, que ela ajuda a controlar os pensamentos e as emoções
para melhorar a qualidade de vida. Uma meditação também, mas é uma meditação mais hardcore, digamos assim, uma meditação mais pauleira, sabe? É como se ela fosse mais bruta do que as outras, é uma meditação mais meditação do que as outras. E é uma técnica de meditação que envolve você prestar plena e total atenção ao momento presente. Você vai fazer uma autoanálise dentro da meditação, né? Você se autocontrola, você aceita os seus pensamentos e as emoções sem julgamento. É como se você estivesse se autoanalisando e falando assim, eu tenho esse transtorno e eu posso lidar com ele, posso lidar com esses sintomas e eu posso fazer com que minha vida ainda assim funcione bem. Né? Diminui os julgamentos, diminui a autodepreciação. É um tipo de meditação que pode ser praticada em grupo, pode ser individual e também pode ser combinada com outras formas de terapia. Né? Exercícios físicos, como eu falei no outro slide, a atividade física ela ajuda a melhorar o bem-estar, reduz o estresse, o exercício libera endorfina, que são neurotransmissores que ajudam a reduzir a dor, aumenta a sensação de prazer e de bem-estar. Então, escolhendo um exercício que a pessoa goste, que ela consiga manter ele ao longo prazo, né, e com uma certa periodicidade, vai fazer bem para ela, em conjunto com as outras terapias que a gente já ofereceu aqui, né? Pode ser uma caminhada, uma corrida, uma natação, pode ser yoga. Então, medicamentos, terapias, práticas de meditação, de exercícios, isso são os melhores tratamentos para os transtornos mentais, tá? E antes de slide aqui, vamos falar da importância da psicanálise no tratamento dos transtornos mentais, né? Porque vimos aqui um pouco de psicologia, um pouco de psiquiatria, né? Medicamentos e tal. E, afinal, onde que a psicanálise pode entrar para poder ajudar na vida dessas pessoas com diagnóstico? Antes de eu continuar, pessoal aí que quer falar, obrigada, Silvia, Mirelle, eu tô te vendo. Deixa eu primeiro achar a Mirelle aqui. Eu tô só verificando aqui o meu zap, que chegou uma mensagem aqui da nossa coordenadora pedagógica. Eu vou colocar a Mirelle aqui como organizadora, para ela me ajudar. Tá? Pessoal, tem 1, 2, 3, 4 mãozinhas levantadas aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou abrir o chat. Obrigado, Bárbara. O que houve, Jairo? Você não está conseguindo ouvir, não está conseguindo entender, ou você quer falar? Eu vou abrir o chat para vocês falarem aqui comigo 2 minutos, pessoal. Abrir o chat, quem precisar falar, me faz a pergunta rapidinho aqui pelo chat, para a gente entrar na importância da psicanálise no tratamento dos transtornos mentais. Esse material vai ficar disponível no final da aula, nesse formato do slide que está aí apresentado. E a gente vai preparar um material de e-book, tá? Para poder colocar à disposição para vender pelo conselho. Não precisa colocar o nome no grupo, porque o nome está ficando salvo pelo aplicativo. A aula está sendo gravada. DSM-5 você até encontra ele na internet, mas ele é chatinho, tá? Ele é enjoadinho da gente encontrar e ele não é muito barato, não. A gente meio que pega uma cópia com um colega, pega emprestado com um amigo. Lola, a gente tá com um problema de comunicação com a Secretaria do Conselho, tá? Eu vou aproveitar que a Mirelle está assistindo para a gente poder encontrar uma solução para isso, tá bom? Os slides são pequenos, depois vão ficar disponíveis, sim, vai ficar disponível para aula. Pessoal,
onde se tem um diagnóstico do transtorno de epilepsia gelática. A questão da epilepsia ela é tratada bem especificamente com o psiquiatra, tá? Até conseguir o diagnóstico, porque a epilepsia ela precisa de um tratamento medicamentoso enjoadinho de fazer, tem que ter um acompanhamento do psiquiatra, porque só ele prescreve medicação, né? Então, e aí depois do controle atingido pela medicação, aí eles são encaminhados para fazer terapia. E aí são variadas terapias, né, disponíveis. Não consegui o valor da outra aula. Vamos falar sobre isso no final, tá? Deixa eu concluir aqui. Eu vou colocar o slide no grupo para vocês lerem o que a gente está passando aqui. E o e-book está sendo preparado para poder ir para a revisão da nossa pedagoga Mirelle e para poder ficar à disposição para vocês. Até quarta-feira, tanto o e-book dessa aula quanto o e-book da aula da Carol já vão estar liberados, tá? São mais de 5.000 transtornos mentais previstos no DSM-5. A gente não consegue nem contar, tá? Teve uma revisão recente agora, então é bastante coisa. O pessoal está pedindo para compartilhar aí o DSM-5, Wallace. Eu vou trancar aqui de novo o chat, tá? Vê aí se não é o seu telefone, porque tá todo mundo ouvindo o que eu tenho falado aqui, tá? O pessoal aí que tá com dificuldade de ouvir aí a aula. Vou travar o chat agora e vamos voltar para o slide, para a gente não perder tempo, já são 8h40. Então vamos lá. A importância da psicanálise no tratamento dos transtornos mentais. Afinal de contas, né, estamos nos preparando para ser psicanalistas e a gente precisa entender qual é a nossa contribuição para colaborar na melhora de vida das pessoas diagnosticadas com transtornos mentais. Porque muitas das vezes, o primeiro profissional que vai ter contato com a pessoa com sintomas de transtornos mentais pode ser o psicanalista. O psicanalista que atende no gabinete da igreja, o psicanalista que atua como um colaborador num projeto social, alguém que trabalha voluntariamente na escola, que às vezes nem a família consegue identificar, por exemplo, uma tipicidade mais leve. Tá? Então, o primeiro profissional a ter contato com essa pessoa pode ser um de nós. Então, é muito importante a gente entender a importância da psicanálise para o tratamento desses transtornos mentais. Tá? Primeiro, tá aí na primeira coluna, a abordagem profunda. A psicanálise é uma ciência que oferece uma abordagem profunda, que ajuda a identificar os problemas subjacentes que podem estar causando os transtornos mentais. Então, assim, transtorno mental X. O que existe em volta daquele problema X que podem estar colaborando para aquele transtorno mental acontecer, né? Que pode estar dificultando a vida daquela pessoa, para ela poder ter aquele tipo de comportamento que acaba afetando o dia a dia daquela pessoa. Né? Diferente de outras abordagens terapêuticas, diferente da psicologia, diferente do psiquiatra, a psicanálise ela se concentra nos sintomas dos transtornos mentais. Né? Vamos lá, deixa eu reescrever minha ideia. A psicologia e a psiquiatria elas se focam nos sintomas, né? O que está sendo apresentado por aquela pessoa. A psicanálise, por outro lado, ela vai buscar entender as causas mais profundas daqueles problemas emocionais. Então, isso pode ajudar o indivíduo a lidar com questões pessoais e emocionais de maneira mais eficaz. Então, assim, enquanto a psicologia e a psiquiatria, por exemplo, elas vão se preocupar em que o paciente consiga se alimentar, eles vão se preocupar que o paciente não sinta tanta dor no corpo, eles vão se preocupar que o paciente diga o que está sentindo. Não que isso não seja importante, mas a nossa colaboração para ajudar nesse grupo de profissionais multidisciplinares que estão atendendo essa pessoa, a nossa colaboração como psicanalistas é que a gente vai buscar entender o que tem de mais profundo nesses problemas emocionais. Qual é o histórico dessa pessoa? O que ela viveu na infância? O que ela pode ter guardado de trauma, de dificuldade, de o que ficou mal escondido, mal guardado, mal escondido ali naquele subconsciente, naquele inconsciente, que pode estar ajudando essa pessoa a ter um problema e de que maneira a gente consegue dirimir isso para essa pessoa conseguir lidar melhor com essas questões emocionais e pessoais.
Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né? Na sua coluna do meio, a gente vai falar de autoconhecimento. A psicanálise, ela também ajuda no autoconhecimento. Ela permite que as pessoas desenvolvam uma compreensão mais profunda de si mesmo. A pessoa que passa por uma consulta, por um tratamento com um psicanalista, ela vai se entender antes de qualquer coisa. Ela vai se compreender, se entender. Ela vai se desmistificar, né? E isso ajuda ao paciente a identificar os padrões de pensamentos e comportamentos que podem ser negativos. Ele já consegue entender aonde fica o gatilho dele. Se eu frequentar tal lugar, eu vou me sentir mal. Se eu pensar num assunto Y, vou ficar ansiosa. Então, eu não vou pensar nisso. Vou pensar num assunto X. Então, a psicanálise ela tem essa facilidade, né? Que com o autoconhecimento, eles vão desenvolver uma autocompreensão mais profunda. E isso identifica os padrões negativos que vão contribuir para o transtorno. E quando você identifica, você consegue diminuir a influência negativa disso no seu dia a dia. Os indivíduos podem até começar a mudar a maneira de lidar com a vida e com os problemas e conseguir uma melhora de vida de uma maneira geral. Porque a questão do autoconhecimento, você já consegue identificar aonde e quem te dá problemas, os lugares, os comportamentos, as situações, e evita os gatilhos, e logo você consegue ter uma qualidade de vida muito melhor, né? Na terceira coluna, a gente tem aí o tratamento personalizado. A psicanálise oferece um tratamento personalizado que pode ajudar a lidar com questões específicas e importantes para cada um. O terapeuta trabalha com o indivíduo para desenvolver um plano de tratamento personalizado que vai atender às necessidades específicas daquela pessoa. Isso pode ser exploração das questões da infância, trabalhar em cima dos relacionamentos pessoais, outros fatores que podem contribuir para aqueles transtornos mentais. Então, quando você oferece um tratamento personalizado para o transtornado, a psicanálise ajuda as pessoas a superarem os seus problemas emocionais de maneira mais eficaz e, o melhor, de uma maneira mais duradoura. Porque a partir do momento que a pessoa entende, compreende quem ela é, entende como ela consegue controlar os seus gatilhos, a maneira que ela consegue lidar melhor com cada pessoa, com cada situação, ela, uma vez aprendido, ela aprendeu. Então, isso vai ter um efeito mais duradouro, porque são ferramentas que essa pessoa vai aprender, ela vai distribuir, ela vai usar, ela vai ensinar as pessoas ao seu redor a usarem essas ferramentas, e ela vai conseguir ter uma qualidade de vida durante um período de tempo maior, porque é um aprendizado, aprender não ocupa espaço. Então, essa pessoa vai ter sempre aquele aprendizado ali guardadinho com ela, para ela poder aplicar. Então, o tratamento da psicanálise, ele tem ele é eficaz e ele é mais duradouro do que as outras terapias que a gente viu, tá? E aí, tem um resuminho aqui, ó. Em resumo, a psicanálise é uma abordagem terapêutica importante e eficaz no tratamento dos transtornos mentais. Ela oferece uma abordagem profunda que pode ajudar a identificar as causas subjacentes, né, que estão ali no entorno dos transtornos mentais, bem como ajudar os indivíduos a desenvolver um maior autoconhecimento e enfrentar os seus problemas emocionais de maneira mais eficaz. Com um tratamento personalizado, que é o que a psicanálise faz, e um terapeuta qualificado, então, pessoal, vamos nos qualificar, a psicanálise pode ser uma ferramenta poderosa para ajudar os indivíduos a superar os seus transtornos mentais e melhorar a qualidade de vida geral, tá? Vão anotando aí as suas perguntas. A gente já está chegando no final. Bom, para concluir, entender os transtornos mentais e como eles afetam os indivíduos é um passo muito importante para combater o preconceito associados aos diagnósticos de transtorno mental, tá? O DSM-5 é uma ferramenta para diagnóstico e classificação dos transtornos e dos diferentes tipos de transtornos que foram abordados e explicados. É importante lembrar que os transtornos mentais são comuns, são tratáveis e existem muitas opções de tratamento disponíveis. A vida em sociedade do indivíduo com transtorno mental nós abordamos hoje e destacamos a importância de compreensão e empatia, tá? Terapias como a cognitivo-comportamental, a medicamentosa, as
Esqueci o nome. As meditações, os exercícios físicos, todos foram terapias apresentadas como opções de tratamento, sabendo que existem muitas opções, né? Cada profissional vai se especializar nas terapias que mais lhe atender, que mais lhe couber, né? E a importância da psicanálise no tratamento foi destacada aí no nosso último slide. Então, é importante lembrar que o tratamento de transtorno mental, ele pode levar tempo e ele requer paciência e comprometimento, tanto da pessoa que está tratando o transtorno mental, quanto do profissional de saúde mental que está cuidando dele, tá? Então, nós, como psicanalistas, a gente tem que entender que um tratamento, ele leva tempo, precisa de comprometimento e paciência. Mas com o tratamento certo, é muito possível que a pessoa consiga ter uma vida saudável e feliz, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a sala, destravar o chat. Obrigado, gente, pelas palmas, os corações, vocês são os amores. Mirelle, te amo, tá? Muita coisa. Pessoal, eu vou deixar o chat aberto, e aí vocês que quiserem fazer perguntas, Edilene, tá? Vai ficar gravado, se você quiser, pede na secretaria para poder receber o finalzinho da leitura, mas tá tudo no slide, tá? Obrigada, Elaine. Não, gente, perfeita não, tô longe disso, a gente estuda. De nada, de nada. Obrigado vocês que ouviram, que aguentaram o atraso. Obrigada a vocês. Paulo Rocha Miranda já tem grupo? Vou deixar se eu estou falando aqui, a coordenadora de Rocha Miranda está me ouvindo. Perguntando se Rocha Miranda já tem grupo, tá? Vê aí o pessoal. Aula de muita importância, é verdade, gente. E vamos ver, a gente vai falar muito mais das atipicidades do que dos transtornos mentais no decorrer das aulas, né, com os outros professores. Então, é bem legal. Raquel, tenta assistir depois, faz contato com a secretaria do conselho para ele poder disponibilizar a aula para você, tá? Obrigado, Ítalo. Obrigado, Carol. Carol é um amorzinho, né, gente? Obrigada, Nédia. Obrigado, gente. Às vezes eu falo um pouquinho rápido, mas é porque eu penso muito rápido. E às vezes a minha boca não consegue acompanhar o meu pensamento. Aí eu acabo falando um pouquinho rápido. Mas se ficou qualquer dúvida, gente, eu estou aqui para tirar as dúvidas, tá? Batemos 240 e tantos alunos hoje, que legal. Obrigada, Fabi. Quem é, gente? Canal Slom PD. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada, gente. Obrigada. Vocês são 10. Ó, o grupo de Rocha Miranda já existe, tá, gente? Tá gravado. Tá gravando ainda, tá? Vou deixar lá a responsabilidade do... Depois vocês fazem contato com a secretaria, ver com o Léo e com a Mirelle. A Mirelle é a coordenadora pedagógica. Então, quando vocês tiverem dúvidas sobre e-books, sobre certificados, vocês podem até falar direto comigo, tá? Que é menos coisa na cabeça da Mirelle. Mas vocês podem falar com a Mirelle com relação aos e-books e com relação às aulas gravadas, que ela é responsável pela parte educacional do conselho e ela tem as respostas. Obrigado, gente. Para quem gostou da minha aula, eu fico muito feliz. Eu faço de coração e eu estou trazendo aqui de volta o que eu aprendi com o Leonardo, com o Alan, com a Mirelle, com os outros profissionais que ajudaram a gente. Estão perguntando se Rocha Miranda tem aula presencial. Tem sim, tá? Tem que fazer contato com a coordenadora de lá. É possível que cada um de nós tenha algum transtorno mental? Não necessariamente. Como eu falei, as atipicidades é que é possível que alguém tenha um pouquinho de TDA, alguém tenha um pouquinho de hiperatividade, alguém tenha um pouquinho de ansiedade, às vezes pode acontecer. Mas isso não é regra, tá? Isso pode acontecer ou não. O que você está rindo, Silvânia? Todo mundo tem um pouquinho de louco, é isso? A internet está meio ruim. Obrigada, meu amor. Vai ficar gravado assim, tá? Conversa com a Mirelle para poder ver aí o e-book para vocês, tá bom?
Márcia, a aula atrasou um pouquinho, tá? Aí eu não sei exatamente que horas a gente começou a exibir, mas alguma coisa aí em torno de 7h30, 7h40. Secretaria do Conselho. O número do zap da secretaria está nos grupos. Se tiver dúvida, me chama lá que eu boto o número da secretaria lá, tá? Então fala com o coordenador do seu polo, tá bom? Ó, a aula em Rocha Miranda é uma vez por mês. Eu sou top não, gente. Obrigada. Explicação. Obrigada, gente. Obrigada. Ah, obrigada. Vocês são os amores. Nossa. Nós ainda vamos ter mais 2 encontros, tá? A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre 2 atipicidades com as quais eu lido bem. E no final do curso a gente vai falar sobre o plano de carreira. Quero todo mundo trabalhando muito, ganhando muito dinheiro com isso, ajudando muita gente, tá? Eliette, gente, a coordenadora de Turiaçu e Rocha Miranda é Eliette. Procura a Eliette aí, que a Eliette resolve a vida de vocês, tá? Vocês é que são 1000, gente. Obrigada. Só tenho a agradecer. Ficaram quietinhos e comportadinhos, que eu falei a beça. Viu? Chegou no final, nem tem pergunta para fazer, tá vendo? Gente, obrigada. Já tô ficando sem graça. Pessoas com transtornos mentais, com bipolaridade, podem ser psicanalistas? Então, quando a gente faz o curso de psicanálise, essa pergunta aqui é legal. Quando a gente faz o curso de psicanálise, existe o tripé, né? Você primeiro faz a formação teórica, as aulas, as leituras, né, a preparação toda. Depois, você vai, no segundo pé do tripé, você vai fazer terapia como um paciente. Né? Então, tem os profissionais que vão te analisar a sua psique, o seu psicológico, para ver se você está preparado para exercer a função, né, a profissão. E no terceiro pé do tripé, você vai fazer um atendimento supervisionado, que é onde você vai colocar em prática as coisas que você aprendeu junto com um profissional já no mercado, um profissional formado, e aí a gente vai entender se você está ou não preparado para isso. E esse tripé, ele faz parte da documentação que vai para o cartório para oficializar a sua formação, tá? Você só pode atender se você tiver o tripé registrado em cartório. Então, se o seu transtorno mental, a sua bipolaridade, o seu borderline, se ele estiver sob controle, se você estiver em tratamento, em acompanhamento, até porque todo psicanalista tem que ter o seu psicanalista, né? Todo psicólogo tem o seu psicólogo. Você, enquanto atende, você precisa ser atendido. Então, você vai estar em constante tratamento, né? Tratando e sendo tratado. Então, não é impossível, tá, Thaís, que as pessoas com transtornos mentais possam ser psicanalistas. É só estar em tratamento, em acompanhamento, estando tudo sob controle. Podemos viver qualquer profissão, tá? É altamente possível que desempenhemos qualquer profissão. Então, desde que sob tratamento, sob controle. Gente, até quem não tem transtorno, quem não tem atipicidade, deveria fazer análise, psicanálise, deveria fazer tratamento psicológico, porque dá outra qualidade de vida pra gente, sabia? Gostaria de me aprofundar sobre o assunto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pesquisar uns livros que eu usei e vou colocar nos grupos, tá? Para sugestão de leitura para vocês. Na verdade, eu gosto de trabalhar com documentários, então eu vou ver alguns também e vou deixar os links lá, tá? Vou colocar o e-book, vou liberar o e-book para a Mirelle revisar, para poder liberar para vocês, tá? O slide que passou na aula vai para o grupo, mas o e-book vai ficar disponível para compra. Tem que fazer contato com a Mirelle para poder ver isso, tá? Se organizar para adquirir um DSM-5, pode ser. Os grupos que estudam juntos, né? Para poder dar uma olhada. Ai, gente, obrigada. Vocês são os amores. Obrigada. Obrigada mesmo. Ó, a Lidiane trouxe uma explicação legal pra gente aqui. Deixa eu ler. Borderline é bipolaridade. Borderline é uma pessoa igual, com os mesmos transtornos mentais, porém a borderline, uma pessoa teria a capacidade de copiar sua própria professora ou terapeuta. No caso, corte de cabelo, modo de vestir, outros. Isso é uma diferença? Uma história. Então, às vezes
esse comportamento de reproduzir outras pessoas, ele está mais ligado a um transtorno de personalidade. Pode ser uma personalidade narcisista, pode ser uma personalidade... algo ligado à dificuldade que essa pessoa tem de entender quem ela é de verdade, né? Então, ela se mede por outras pessoas, e aí podem ter até mais de uma tipicidade junto, tá? Uma tipicidade junto com um transtorno, e aí não dá pra gente diagnosticar assim, tá? É importante ir para tratamento, encontrar uma equipe multidisciplinar, debruçar em cima do DSM-5, para a gente poder ter certeza do que está acontecendo, porque um diagnóstico errado também pode bagunçar a vida da pessoa. Bom, obrigada. Um paciente dependente químico pode ter transtornos mentais devido à adicção? Sim. A adicção, inclusive, é um dos transtornos tratados no DSM-5, né? Porque a pessoa sofre... o que é a adicção? A adicção, por si só, ela já é um transtorno, né? A pessoa precisa daquele elemento químico para poder ter paz, para poder se sentir bem, só que o mesmo elemento químico que estraga a sua saúde física. Então, a adicção já é um transtorno mental. E quando você está em tratamento na adicção, você entra na fase fugiu a palavra agora. Quando você está sem fazer o uso do elemento químico. Abstinência. Obrigada. Então, quando a pessoa está fazendo tratamento da adicção, que ela entra em abstinência, ela também precisa de continuar um tratamento, tanto terapêutico quanto medicamentoso, tá? Pessoal, tem o pessoal com a mão levantada, né? Peraí que eu vou olhar rapidinho. Obrigado. Me chama no Zap. Eu vou botar meu Zap aqui. Se eu quiser pegar o certificado, me chama, tá? Tem bastante material no Telegram, gente. O Telegram, ele parece com o WhatsApp. Só que no Telegram você consegue pesquisar os grupos aonde você quer participar. E tem grupos que têm livros aos montes, grupos que falam só de psicanálise, grupos que falam de experiência, trocas. Então, assim, baixa o Telegram e vai lá na lupazinha e busca, que você vai encontrar de tudo lá, tá bom? As apostilas são e-books, vão ficar disponíveis com a secretaria. Nem Freud explica, gente. Freud explica sim. Freud vai explicar tudo pra gente, tá? Essa aula de hoje foi a aula sobre transtornos mentais, tá bom? Deixei meu Zap aí, quem quiser o certificado pode me chamar. Obrigada a todos os elogios, gente. Não dá pra falar nome por nome, tá? Mas muito obrigada mesmo. Eu tô lendo todos aqui. O e-book da semana passada também já tá pronto. Sou eu que faço os e-books, tá? Tô esperando só a revisão da nossa pedagoga. Obrigada, Carol. Vocês são demais, gente. Obrigada. Não tem problema, Márcia, a aula vai ficar gravada, tá? Freud explica até demais. Obrigada, gente. Paulo, você perguntou o quê? Perdi sua pergunta aqui, amigo. Você escreve de novo para mim, tá? Quem é o coordenador da turma EAD? Pode falar comigo, Simone. Eu tô lá no grupo, pode me chamar. Síndrome de burnout entra em qual tipo de transtorno? Então, o burnout, ele tá dentro dos transtornos mentais, tá? E aí eu falo de cadeira, que eu tô saindo de uma crise de burnout. O burnout, para quem não tá ainda por dentro de tudo, é uma síndrome de excesso de trabalho, tá? É a pessoa que trabalha demais, ela fica com estafa mental, com estafa psicológica. E aí eu vou contar a minha experiência. Eu sou jornalista, sou assessora de imprensa de um vereador aqui do Rio, e eu cheguei num nível que eu não conseguia escrever. Eu trocava as palavras, eu escrevia tudo errado, eu já estava num ponto em que eu não conseguia mais formular uma frase sem trocar as palavras. Eu queria falar braço, eu falava perna, eu queria falar para subir e falava à direita. Era uma coisa muito louca, porque o cérebro ele já estava querendo pifar, né? Porque a gente precisa se alimentar, a gente precisa dormir bem, a gente precisa ter horários de folga, horários de lazer são extremamente importantes. E a minha terapia foi essa. Fiquei 4 meses afastada do trabalho e tomando medicação. Estava tomando 3 remédios controlados
para poder ter o controle do burnout, mas eu tô bem, agora tá tudo bem. Então, assim, o burnout entra nos transtornos mentais. A gente tem que pegar o DSM-5 para poder ver em que lugar ali que ele entra. Na verdade, o burnout especificamente, ele nem está previsto no DSM-5, tá? O burnout, ele entra dentro de sintomas de outras doenças relacionadas à ansiedade. Porque é a ansiedade que leva a pessoa a virar workaholic, né, que é uma expressão em inglês para viciado em trabalho, e aí dentro do workaholic a pessoa desenvolve a síndrome de burnout, que ela está dentro dos sintomas da ansiedade. Ainda bem que eu falei a beça. Obrigado, gente. Traumas de infância podem causar transtornos mentais, eles podem colaborar na dificuldade de lidar com eles, né? Por isso entra a psicanálise. A gente vai ver o que o passado dessa pessoa, os traumas dessa pessoa contribuem para que essa pessoa fique ainda mais problemática. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui um transtorno bem enjoado, que é não tenho mais vocabulário essa hora, peraí. Enfim, vamos imaginar um transtorno que seja bem difícil de lidar e essa pessoa tem alucinações. Se ela tem um trauma de infância relacionado a algum tipo de abuso sexual, por exemplo, nas alucinações dela, ela pode ver um abuso acontecendo novamente. Então, isso pode prejudicar ela no controle desses sintomas. Então, se a gente consegue tratar... Obrigada, Mirelle. Se a gente consegue tratar esse trauma que ela traz da infância com relação a esse abuso, se a gente consegue fazer isso não ser mais dolorido para essa pessoa, de repente ela pode parar de ter alucinação voltada para esse assunto e ela conseguir lidar melhor com esse problema, tá bom? Talvez não, Cris. De repente a pessoa ela conclui o curso de psicanálise só para poder fazer o seu autocuidado. Não chega a ser frustrante, não, tá? Eu já expliquei isso. Pessoa com crise de epilepsia pode ser psicanalista se ela estiver tratada, controlada, acompanhada com medicamento, com terapia. Podemos fazer de tudo, tá bom? Aí eu aqui com burnout, ajudando vocês, contribuindo com vocês, tá? Obrigado pelos elogios, gente. O diagnóstico é conjunto. Não podemos encaminhar para outros profissionais, porque o psicólogo sei que pode. Sim, você pode fazer a sua descrição, a sua avaliação, enviar o seu relatório para o psicólogo, para outro psicanalista. Sim, e para isso que a gente precisa estar sempre anotando tudo que está sendo falado pelo paciente durante a terapia, tá? Maria Isabel, fui diagnosticada com fobia social e faço tratamento psiquiátrico com medicação. Faço também dança encaminhada. Essas ferramentas têm me auxiliado bastante. Depois que comecei o curso de psicanálise, sinto mais fortalecida e confiante. Voltei a fazer poesia e já consigo ler até para um público pequeno. Ah, que legal, Maria Isabel, era isso que eu estava falando, né? Você está medicada, está fazendo terapia e está tendo as respostas positivas para o seu tratamento. Esse é o caminho. E você pode ser poetisa, pode ser psicanalista, pode ser música, pode ser jornalista, pode ser o que você quiser, tá bom? Obrigada pelos elogios, gente. Vanessa, podemos o quê? Não sei o que você quer, tá? Fala comigo. A abstinência química pode causar transtorno de personalidade? Sim. Expliquei mais acima um pouquinho, falando sobre os adictos, tá? Conheço algumas psicanalistas e psicólogos. Sim, psicanalistas e psicólogos com transtorno, foi o que eu falei. Desde que esteja medicado, em tratamento, a pessoa estabiliza a sua saúde mental e ela pode desenvolver as suas atividades normalmente, tá bom? Obrigado. Documentários são bons, eu também gosto, tá? Eu vou achando alguns interessantes que tiverem grátis disponíveis na internet e vou colocando liberados para vocês, tá? Minha filha mais nova está fazendo TCC como psicóloga. Ah, legal, Luísa. Bem legal. Ela deve estar meio louca, né? Porque o processo de TCC é um desespero na cabeça da pessoa, mas tudo bem. Quem é o coordenador da turma EAD, pode falar comigo, tá? Que eu resolvo. Não sou eu não, mas a gente dá um jeito. Faço análise há 20 anos, é maravilhoso. Eu também acho, Carla, a melhor coisa da vida.
Depois que eu faço terapia desde os 14 anos e por mim eu não paro nunca mais. Agora não posso parar mais, né? Que a gente tem que continuar. Tem umas perguntas repetidas aqui. Estudar os 4 temperamentos, sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. Ajuda no autoconhecimento? Sim, porque você vai identificar. Vou ler de novo a pergunta que eu falei errado. Estudar os quatro temperamentos, temperamento sanguíneo, temperamento fleumático, temperamento colérico e temperamento melancólico. Ajudam no autoconhecimento? Sim. Todo tipo de leitura vai ajudar no seu autoconhecimento. Porque quando você lê a respeito dos temperamentos, você vai entender qual é o seu temperamento e você vai entender qual é a melhor forma de lidar com eles, né? Autoconhecimento, foi o que eu falei durante a aula. Quando você tem autoconhecimento, você entende os seus gatilhos, os seus escapes, e você consegue lidar melhor com isso. Falamos sobre as pessoas que replicam e copiam, né? Carol, qual é o canal do Telegram que você achou o material? Estão perguntando aqui, Carol, digita aí, tá? Eu não visualizo a pergunta? Qual pergunta que eu não visualizei? Eu tô lendo todas, eu tô um pouquinho longe, eu acho. É possível uma criança que desenvolveu autismo poder também desenvolver transtorno mental? Sim. Você pode ter mais de um transtorno mental, pode ter mais de uma atipicidade, pode ter transtornos mentais e atipicidade trabalhando em conjunto, tá? Mas podem acontecer. Poderia fazer a apostila de todas as aulas? Eu vou fazer. Vão ser em formatos de e-book, tá? E aí eles vão ficar disponíveis lá na secretaria. Eu já respondi, Vanessa. O diagnóstico é conjunto, podemos encaminhar para outros profissionais, tá? E aí a gente faz isso através de encaminhamento por escrito mesmo. Você vai anotar as suas percepções durante a terapia e vai encaminhar para o outro profissional que achar necessário, tá bom? Nada, gente, eu que sou grata, viu? 5 grupos no Telegram, né? O Telegram é maravilhoso. Tem um grupo no Telegram, a Meli botou aqui, ó, Café com Leitura. É maravilhoso. Baixa o Telegram e procura lá, Café com Leitura. Você vai encontrar nos arquivos do grupo todo tipo de livro que você precisar. Tem coisas que eu não acho em lugar nenhum e só encontro lá. Tá bom? Alexandre, pessoas que replicam e copiam, foi o que eu falei, é algum tipo de psicopatia, de sociopatia, né? Precisa ser acompanhado e estudado para entender qual deles. Mirelle, titia ama, tá? Abstinência química pode causar transtorno de personalidade e de humor? Sim, precisa ser acompanhado. Pegamos a gravação com a Secretaria do Conselho ou com a professora Mirelle. Transtorno opositor, borderline e bipolaridade. Podemos falar disso na próxima aula, porque tem aulas específicas para isso mais à frente, tá? A gente vai trabalhar alguns transtornos e algumas atipicidades em separada. Então, por exemplo, vai ter aula só de transtorno do espectro autista, vai ter aula só do pessoal que trabalha com borderline e bipolaridade, porque como eles se confundem, vocês vão ter uma aula só para diferenciar os dois. A gente vai ter uma aula que fala só do transtorno opositor desafiador, que acontece muito com criança, que não quer obedecer, que quer bater. Então, a gente vai trabalhar também em separado, tá? Então, eu não vou me aprofundar hoje, não, porque já são 9 plantas. A gente vai ver isso mais na frente, tá? Nada, gente. Eu que agradeço. Cláudia, tem que dormir. A qualidade do sono é fundamental para a sua saúde mental, tá? É muito importante a qualidade do sono para você se concentrar, para você conseguir elaborar, dirigir melhor, escrever melhor, falar melhor, tá? O fato de alguém ter sofrido abuso na infância pode fazer com que essa pessoa se torne um abusador também. Há controvérsias, tá? Aí a gente vai entrar numa discussão teórica dos grandes estudiosos de saúde mental. Alguns indicam que sim, alguns dizem que não, porque existem pessoas que sofreram abusos e se tornaram abusadores, e existem pessoas que nunca sofreram abusos e também se tornaram abusadores. Então, isso aí é algo que a gente vai precisar discutir num outro nível. Vou sugerir para a Mirelle aí para a gente fazer já tinha falado com ela, a gente vai fazer um seminário só para falar da saúde mental das crianças e adolescentes. De repente, a gente podia colocar um painel sobre isso, hein, Mirelle? Tá registrado aí, tá?
psicopatia é um diagnóstico difícil, é mais fácil encontrar o diagnóstico da psicopatia quando você faz ela em uma equipe multidisciplinar, tá? É possível que uma criança com TEA também possa ser diagnosticada com transtorno mental? Sim, é possível. Borderline, transtorno difícil de lidar, mesmo com terapia e medicação. Sim, borderline é um transtorno difícil. Eu perdi uma grande amiga que cometeu suicídio, não sabendo lidar com a borderline, e ela estava medicada e em terapia, tá? Então, é difícil e é complicado, e por isso que eu digo sempre, quanto maior a multidisciplinaridade da sua equipe, mais fácil para você ajudar os seus tratados, tá bom? Gente, obrigada. Trauma de alcoolismo na família, vivenciado pelas filhas. Desenvolve síndrome da salvadora? Talvez. Talvez. É importante a gente estar em terapia. É difícil dar esses diagnósticos assim com uma pergunta só, né? Porque você tem que ter um estudo da família, um estudo da história familiar, de quais são os relatos daquela família. Entender se essas filhas são realmente afetadas por esse comportamento de alcoolismo, porque às vezes a pessoa pode só ser indiferente daquilo ali e a sua personalidade não mudar, não influenciar. Então, é difícil dar diagnóstico assim dessa forma, mas pode acontecer, tá? Fibromialgia e estou aqui. Pois é, dores em lugares que nós não sabíamos nem que existiam músculos. Eu também sei o que é isso, tá? Se criarem um grupo de alunos, me avisem para compartilhar os materiais, em tratamentos, sob controle. Obrigada a todos que estão agradecendo, gente. Muito obrigada mesmo pela paciência de vocês estarem me ouvindo aí. Qual tipo de transtorno mental tem um dependente químico ou um adicto em tratamento? Depende. Depende do que essa pessoa vai desenvolver, entendeu? Ele pode desenvolver vários. Ele pode desenvolver ansiedade, ele pode desenvolver depressão, que são praticamente opostos. Então, depende. Não tem uma fórmula de bolo, tá? Eu vi que existem terapias que se utilizam de hipnose para tentar acessar o subconsciente do paciente, para ver que tipo de trauma aquela pessoa sofreu. Mas, que mais não lembra? Meio que cria um bloqueio nela. Quem faz esse tipo de sessão é psicanalista ou outro profissional. Pode ser um psicanalista, pode ser um psicólogo. A hipnose, ela é um curso de livre formação, tá? Você pode ser jornalista e fazer hipnose. Então, ela não tem uma via, tipo, para fazer a obturação do dente tem que ser dentista. Ela não tem isso. Qualquer profissional pode fazer a formação em hipnose, tá? A pessoa é medicada esquizofrenia, mas às vezes dá crise, é normal? Nem sempre. O ideal é que a pessoa que sofre de esquizofrenia, que está medicada e em terapia, as crises cessem, né? Porque você consegue identificar quais são os gatilhos, você consegue ter o autocontrole, você tem a medicação ali dando conta da parte fisiológica do cérebro, então o ideal é que ela não tenha. É bom fazer investigar, tá? Obrigada pelos corações, gente. Vários transtornos, depende do paciente, precisa de terapia, equipe multidisciplinar para ajudar no diagnóstico. É isso daí. Tá? Comorbidades. A Mirelle está falando aqui, ó, as comorbidades podem ser várias. Imagina, gente, o prazer é meu. Psicanálise hoje parece ter muita coisa. Sempre teve, mas era uma profissão que não estava sendo explorada pela população, né? Pacientes que têm acolhimento no CAPS tem terapia com terapeuta e terapia para paciente. Não entendi a sua pergunta, Lidiane. Você explica para mim, que eu não entendi. Pessoas que passaram por violência, seja física ou psicológica ou sexual, tendem a se tornarem adultos que reproduzem o mesmo tipo de trauma? Respondi isso já. Pode acontecer ou não. Isso é uma discussão que está lá nos arautos dos grandes teóricos da saúde mental. Obrigada, J. Martins. Ó, o pessoal está sugerindo aqui os livros que estão no grupo. Psicanálise Hoje, Psicanálise e Você. Achei leitura com café no Telegram. É esse mesmo. Vamos ter aula de mães narcisistas. Eu não decorei Oi, Mi, fala comigo. Quer que eu olhe o zap? Eu olho. Eu não decorei
toda a grade de programação nova que foi montada agora. Mas eu acho que vamos falar sobre narcisismo, sim. Não sei se tem uma aula específica para isso, tá? Mas se você quiser pedir alguém para digitar aí para mim o que você quer falar, eu tô com o WhatsApp aberto aqui, tá? Boa noite. Então vamos dormir. É importante dormir, gente. Dormir para produzir bem. Aviso. Aí, gente, aviso da professora Mirelle, ó. Aviso a todos os alunos. A próxima aula dela, que vai ser semana que vem. Vamos falar sobre psicoterapia infantil. Então, gente, não percam as aulas da Mirelle, que as aulas da Mirelle são um especial à parte do Conselho de Psicanálise do Rio. É algo absurdo, tá? Então, próxima aula da Mirelle, psicoterapia infantil, tá? Gente, obrigado, boa noite, pessoal que tiver de saída aí, tá? Eu que agradeço. Não tem problema, que precisa se ausentar. Telegram, tá? O nome do grupo é esqueci. Leitura com Café. Eu que agradeço. Eu que agradeço, gente. Obrigada. Ó, estão me perguntando se a próxima aula é na quinta. Dá uma olhada no seu grupo, porque foi colocado em todos os grupos o calendário das aulas, tá? Então, dá uma olhada lá que tem um cartazinho lá com a sua aula. Café com Leitura é o nome do grupo, gente. Gente, boa noite a todos. Eu que fico muito grata pela paciência de vocês estarem me ouvindo aí até agora, tá bom? Café com Leitura no Telegram. Link do grupo? De qual grupo, Nilda, que você quer? Boa noite, gente. Acho que não temos mais perguntas aqui, né? O pessoal que está de mãozinha levantada quer falar? Vocês não querem digitar aqui que é mais fácil? Deus abençoe a todos vocês. Eu que fico muito grata de ter aqui a presença de vocês aqui me ouvindo falar a beça. Às vezes fala rápido. Boa noite, Márcia. Vai com Deus, Raquel. Obrigada pela aula. Papai do céu abençoe todos vocês, viu, gente? E eu que agradeço. Vocês que são incríveis. Obrigado pelos coraçõezinhos aí, meninas. Obrigado, Lucas. Nada, eu que agradeço. Deus abençoe vocês, gente. Ó, a Mirelle avisou aqui que tem Nossa Biblioteca BR no Telegram. Aqui tem Café com Cultura, também no Telegram. Tem outro grupo chamado Exercitando o Cérebro, também no Telegram. Depois a gente pode botar aí por escrito, tá? Se fosse presencial, seria top. Eu gosto de dar presencial também. Vamos ter a oportunidade de nos encontrar, viu? Vanessa, então, eu vou responder de novo. O diagnóstico certo é o diagnóstico em conjunto. Não é que, o diagnóstico que não é em conjunto seja errado, mas é porque quando ele é em conjunto, ele tem maior chance de acertar, porque você consegue ter vários olhares em cima de um mesmo caso, entendeu? Então, com relação a encaminhar para outros profissionais, sim, nós podemos encaminhar, tá? Então, durante o seu atendimento, você anota todas as informações pertinentes que você acha daquele paciente, né, daquele atendimento. E aí, quando você for encaminhar para outro profissional, você vai relatar para ele o que você percebeu, o que você entendeu, o que você acredita que pode estar causando aquilo, quais são as suas impressões. E você pode encaminhar tanto para um psicanalista, quanto para um psicólogo. Obrigada, Gustavo. Quanto para encaminhar para um psiquiatra, né? Encaminhar para um atendimento no CAPS, se essa pessoa não tiver condições financeiras de continuar o tratamento, entendeu? Então, você pode encaminhar ele para outros lugares como qualquer outro profissional, tá? Boa noite, gente.
Você está em que turma, Pamela? Não tem aula presencial uma vez por mês com vocês, não? Não tem problema, Vanessa. Se precisar, eu respondo, tá? Vocês podem fazer relatório, vocês devem fazer relatório. Vocês devem ter anotado tudo que é feito durante o atendimento, tá? Porque aí é a forma até de você se resguardar. Porque se aquela pessoa sair e cometer um crime e disser, eu estava em tratamento com a psicanalista Verônica, e aí a polícia vai lá para poder investigar o que estava sendo feito naquele tratamento, e você não tem nenhum registro dos seus atendimentos, então é muito importante que a gente tenha registro de tudo que está sendo falado ali. Você não precisa gravar, você não precisa reproduzir nas suas escritas ipsiliter o que está sendo falado pelo atendimento, né? No atendimento. Mas é bom você entender. Falou do irmão, parece que tem um trauma de infância relacionado com o tio fulano. Então você consegue ter esse eu falo que é um prognóstico, mas na verdade não é. Você consegue ter uma visão inicial da pessoa que está sendo atendida por você. Tá bom? Pode. Quando você estiver perto de terminar o curso, você vai receber uma ficha que vai ter o seu número de matrícula no conselho, né, de afiliado. Você pode mandar fazer o seu receituário, né, aquele papelzinho timbrado, o seu nome, o seu endereço, seu telefone. Você pode, por exemplo, a gente não pode receitar remédio, mas você pode trabalhar com os florais, com as gotinhas, que vende livremente na farmácia, não precisa de receita. Então, existem várias formas da gente usar o nosso material, nosso papel timbrado, nossos carimbos, tá? Mais pro final. Nada, gente. Eu que agradeço. Eu agradeço pela presença de vocês. Mais alguém? Mais alguém? Obrigada pelos coraçõezinhos, Pamela. Eu que agradeço pela sua presença, tá? Silvânia. Pessoal que tá de mãozinha levantada. Lidiane. Sabrina. Obrigada. Vocês são os amores. Obrigada, gente. Fiquei com uma rápida dúvida. O psicanalista pode receitar remédios? Não. Medicamentos são receitados ou pelo psiquiatra ou por um médico, né, de formação geral. Nem psicólogo costuma receitar remédio, tá? O pessoal que trabalha com medicação é mais os psiquiatras. Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, com florais de bar, que são florais trabalhados na Europa e que funcionam muito bem. São gotinhas que você vai tomando durante o dia, específicas para alimentação, para distúrbio de... Eu sinto raiva, eu não consigo dormir, eu fico com tremores. Então, tem um específico para cada um. Quando estiver mais pertinho do final, vocês me lembram que eu posso trazer um panfletinho que a gente costuma usar para poder indicar para essas pessoas terem um pouquinho mais de controle, tá? Ele é contraindicação, não tem contraindicação, não precisa de receita médica. Ele é usado exatamente pelo pessoal da psicanálise. Vamos fazer estágio. Não é bem um estágio, tá? É um atendimento acompanhado, atendimento supervisionado. É lá no finalzinho, quando a gente for começar a segunda e a terceira parte do tripé. Obrigada, Edson. Fluoxetina precisa de receituário para o profissional? Sim, fluoxetina é fluoxetina. Ele é um antidepressivo, tá? Ele precisa de receita. Normalmente quem receita é um psiquiatra e ele é uma receita controlada. É tarja preta. A receita que fica presa na farmácia. Ninguém quer ir embora não, né? Ninguém quer ver novela, ninguém quer dar comida para as crianças.
Ah, comer cedo, não assisto novela, entendi. Não quero ir embora com medo de perder informação. Ah, Carol, obrigada. Vamos, gente. Se vocês não tiverem mais perguntas, eu vou encerrar, tá? E aí, se surgirem outras perguntas, vocês podem me chamar nos grupos que eu tô por lá. E aí eu sempre respondo. Às vezes eu demoro um cadinho, mas eu respondo. Tá bom? Um beijo enorme no coração de todos vocês. Muito obrigada pela companhia, pela paciência. Tá, fica aí então que eu vou encerrar, que aí ninguém vai perder nada. Deixa eu acabar de agradecer. Gente, façam os certificados, tá? Vocês vão ajudar os professores, vão ajudar os nossos colaboradores, são todos voluntários, ninguém tem salário. Então, o certificado é uma forma de ajudar eles. Peguem os seus e-books. Os e-books são aprofundados, vai além do que é falado durante a aula, que a gente sempre coloca um conteúdo a mais, tá bom? Então, aguardo vocês, qualquer coisa me chamem, conversa com a professora Mirelle, a nossa pedagoga responsável pelo ensino. Então, a Mirelle vai ficar aí de olho em saber quando tem e-book pronto, quando não tem, as aulas que vão ser gravadas, de que maneira você pega isso, tá? E pode me chamar no grupo, que se eu conseguir, se eu souber a resposta também, eu ajudo, tá? Muito obrigada para todos vocês, uma noite maravilhosa para todos vocês, tá? Fiquem com Deus, vocês também. Tenham uma noite abençoada, uma semana abençoada, muita paz, muito cuidado e façam terapia. Façam terapia para ficar todo mundo bem, todo mundo equilibrado, todo mundo feliz. Tá bom? Ó, coração de todos vocês, gente.
Deixa eu ver o nome.